Então, existem alguns quimioterápicos que a gente sabe e provoca um pouco mais de reação adversa. Então, eu queria conversar com você a respeito disso, que você falasse um pouco a respeito da prevenção na saúde bucal quando está fazendo quimioterapia. E daí a gente podia falar também a respeito dos esquemas de quimioterapia, e são os que promovem maiores efeitos colaterais aqui. Bom, vamos lá. Estudos recentes já trazem, né? A gente tem visto cada vez mais a importância da prevenção da saúde bucal, né? Muitas vezes os pacientes perguntam, né? O que eu passo? Tem uma pomadinha? Não tem uma pomadinha, não tem um chá mágico, é escova, fio dental, creme dental. Por quê? Essa prevenção, né, que a gente traz de diminuir a quantidade de biofilme, os estudos já veem uma relação de menor chance de você ter mucosite, que são as aftas, né? E se ela aparecer, essas aftas, elas tendem a ser menos graves, né? Então, por isso que a gente trabalha muito com a questão de prevenção e relacionado a isso. E aí a gente tem vários produtos, né, que traz um menor desconforto na hora de higienizar, né? A gente trabalha muito com creme dental sem um produto que causa uma ardência na boca, que é o lauriosulfato de sódio, né? Lendo lá na bula, a gente tem alguns cremes dentais que diminuem essa sensação de ardência, porque durante a químio, dependendo do quimioterápico, aí a gente entra, né? Quais são esses quimioterápicos, né? Então, esses pacientes, eles têm que entender assim, eles têm uma chance. Não necessariamente vai ter, né, essas aftas, essa dor bucal. Depende de outros fatores, como genética, idade, enfim. Mas a gente trabalha muito com a prevenção por isso, né? Porque se aparecer, a tendência é que seja menos grave, né? Uma mucosite menos grave, uma boca mais limpa tem a menor quantidade de biofilme patogênico, né? Que causa doença. Então, você mantém uma boca saudável para receber aquele tratamento. E quando eu falo de quimioterápico, a gente entra em um grupo, né? Uns nomes estranhos, vamos dizer assim, mas os pacientes, eles sabem, geralmente, né, o que eles estão fazendo ali. Então, principalmente aqueles quimioterápicos que tem uma substância chamada 5-FU. Então, geralmente ele não vem sozinho, às vezes ele vem muitas vezes em associado, né? Então, esquemas como o Folfiri, que é o 5-FU com irinotecano, Folfox com oxaplatina. Então, assim, ele, sempre quando tiver essa substância, né? Então, se você já sabe, né, que você vai fazer um Folfiri ou um Folfox, por exemplo, ou vai tomar um metotrexato, né? Esses medicamentos, ele tem uma maior chance de ter complicações na boca, né? Sejam a mucosite oral, candidíase, até porque eu acredito que a tendência, né, doutor, de diminuir também, suprimir a medula óssea, né, dar mais anemia, leucopenia, isso tem tudo a ver. Então, quando ele diminui as células de defesa, quer dizer que aquele fungo que mora ali na boca, né, eu falo que eles moram ali, o fungo Candida albicans, que causa candidíase, ele mora, só espera uma oportunidade. Então, isso. São as infecções oportunistas, né? Então, ela aproveita essa oportunidade que a imunidade está lá embaixo, né? E começa a se multiplicar. Então, isso eu trago sempre explicando o motivo dessa prevenção, né? Eu falo, você tem muitas preocupações, a cabeça do paciente está a mil, está pensando em várias coisas, né? E eu prefiro sempre dar essas orientações depois, um momento depois, quando ele já recebeu tudo, porque é muita informação para ele, né? Olha, nós estamos falando aqui de quimioterapia, na verdade, nós estamos vivendo um momento, como já até vimos na nossa conversa com o Dr. Zé Maurício de Avanço da Medicina, nós vivemos um momento hoje de imunoterapia, nós vivemos um momento de droga-alvo, e nós estamos falando, a Brena acabou de falar do quimioterápico que é o 5-FU, na verdade é o 5-fluoracil. O 5-fluoracil foi um dos primeiros quimioterápicos inventados. Eu penso que o 5-fluoracil deve ter uns 50 anos já de mercado, eu tenho 25 de formado, a gente fazia esquema Mayo Clinic com 5-fluorocovorin para os tumores de intestino. O 5-fluoracil, pessoal, ele é usado em especial nos tumores de intestino, cólon. E ele tem uma ação, lógico, usado também no câncer de mama, né? Mas ele tem uma ação muito importante. Antigamente era usado muito no câncer de mama, hoje já não tanto. Mas ele tem uma ação nas células do trato gastrointestinal também, uma ação descamativa de célula do trato gastrointestinal.
Além dessa situação do 5-fluoracil, ele também tem essa situação da imunidade e de célula de defesa e etc. Então, ele acaba causando, de fato, de maneira geral, uma mucosite. Quando a doutora falou da associação com outros medicamentos, é que hoje em dia a gente já não faz mais o 5-fluoracil monodroga, uma droga só. Geralmente, o paciente que tem câncer de intestino, por exemplo, ele vem e a gente faz com uma associação com irinotecan, oxaliplatina ou outras drogas. De maneira geral, é aquela, para você que está assistindo, às vezes é paciente, é aquele quimioterápico que faz 46 horas a cada 15 dias e eventualmente com a bombinha que fica lá. Geralmente, esse tipo de quimioterápico é o Folfox ou Folfiri, que tem o 5-fluoracil. E daí os pacientes têm um pouquinho mais de efeito colateral disso, que é a mucosite, só para esclarecer. Então, na residência, Brena, tinha uma situação que a gente viu um estudo a respeito disso, que falava que se você chupasse sorvete, diminuía um pouco a mucosite. E por um momento, isso há 30 anos atrás, as pessoas, os residentes, etc., aconselhavam, você vai fazer tal esquema, que era o esquema da Mayo Clinic, que é o 5-fluorocovarin por semanal, uma semana depois para, e as pessoas chupavam sorvete, ficavam felizes da vida chupando sorvete, o sorveteiro que vendia lá na frente do serviço. Isso aconteceu há 25 anos atrás, né? Fora essa situação que a gente fala da mucosite, como você abordou, existe obviamente outras situações, por isso que é importante a higiene, né? Se você ficar com uma boca que não tem uma boa higiene, você tem uma chance maior de qualquer lesãozinha por já estar imunodeprimido, desenvolver uma infecção, seja ela uma infecção bacteriana, né? Ou até uma infecção viral, que é os vírus de herpes e etc., se a pessoa já tem ou se vai se infectar naquele momento. Então, que fique só para esclarecer um pouco mais o que a gente falou. A respeito da mucosite com o Folfiri. Então, você disponibilizou um trabalho que fala que 24% mais ou menos de desenvolvimento da mucosite quando você tem quando você usa determinado tipo de quimioterápico 5-fluoracil. E esses trabalhos, esses artigos, nós vamos disponibilizar no fim. Então, quem quiser ler o artigo na íntegra, que fala a respeito da associação do mucosite com o Folfiri em especial, nós vamos disponibilizar, quando finalizar aí a nossa conversa, a gente coloca lá no YouTube com um link para todo mundo absorver. E seguindo aqui então a nossa conversa, nós falamos das complicações, das principais complicações bucais durante a quimioterapia. Então foi mais ou menos um resumo do que a gente falou, né? Que são. Você tem alguma coisa a mais a complementar sobre isso? Porque a gente falou das infecções bacterianas, virais Isso. também. O que fique claro, né? O que a gente tem que entender? A boca tem mais de 700 milhões de micro-organismos conhecidos, cultiváveis, né? Então pensa assim que é um lugar que mora milhões de micro-organismos, né? Então o tempo inteiro nós estamos ali, né? Come alguma coisa, conversando, e a microbiota, né? A gente tem que pensar que esse conjunto de micro-organismos, eles vivem em equilíbrio. Então por isso é importante. Então quando eu falo de infecções oportunistas, o que eu estou falando? O que são, né? Essas infecções oportunistas? Candidíase, sabe, sapinho que dá em criança? Quando criança, é candidíase, que pode dar em adulto. Herpes, aquelas lesões que dão vesículas, né? Geralmente aqui no cantinho da boca. Isso, começa com uma bolhazinha, depois forma uma úlcera, a vesícula. Isso, são as vesículas que estouram extremamente doloridas. E no paciente que está imunocomprometido, né, que no caso o paciente que está em tratamento, em quimioterapia, essas lesões elas aparecem às vezes dentro da boca, né, e um formato bem diferente, estranho, diferente do convencional. Eu falo que as manifestações, às vezes o dentista mesmo, né, tem dificuldade de diagnosticar, porque é diferente, o aspecto clínico muda daquele convencional, onde a gente vê um paciente que não tem esse problema de imunossupressão. Então, realmente, o diagnóstico, às vezes, é difícil. Pode se confundir muito, porque são todos afta,
né? Às vezes você olha e vê uma afta, mas é uma afta, pode ser o quê? Será que é uma afta mucosite? Ou é uma afta um herpes? Aí às vezes trata errado e o paciente fica ali, né? Com aquela infecção viral com grandes riscos, né? Disso se agravar. Então por isso que eu falo, viu alguma coisa diferente? Eu oriento. Não fica perdendo tempo pesquisando no Google, vai, procura logo, né? Um profissional capacitado para diagnosticar logo no início e já intervir, né? Então quando eu falo de o que pode acontecer, né, na boca? Então, essas aftas, que são as mucosites orais, pode ter candidíase, pode ter infecção de bactéria, então doença periodontal, periodontite, né? Às vezes tá ali quietinha e aí durante a quimioterapia, né, começa a sair pus, né, o dente amolecer, abscesso. Então, eu ia te pedir para falar exatamente isso. A clínica, para a gente fazer um diagnóstico diferencial clínico a respeito de infecção bacteriana e fúngica. Para quem estiver vendo da primeira vez. Esse é que você estava seguindo, então faz um diferencial desses dois. Dica clínica, vamos lá. Infecção bacteriana, quando tem bactéria, eu penso que tem neutrófilos trabalhando ali, tá? Então vai ter formação de pus. Então, se eu vejo pus, eu vejo bactéria. Então, cuidado para não confundir também o pus com as pseudomembranas de cândida, né? Sabe aquele sapinho de criança, aquelas placas brancas lá? Aquilo lá é de fungo, também tem neutrófilo ali, né? Mas quando eu penso em bactéria, eu vou ver pus. Supuração, né, no suco gengival. Isso. Quando eu falo de vírus, as infecções virais são extremamente dolorosas. Os pacientes sentem muita dor. Professor ou doutora, como que eu vou saber, né, se é afta, se é mucosite ou se é herpes, se os dois são aftas? O vírus geralmente dá em mucosa que a gente fala queratinizada. Então é em gengiva, Isso. né, no palato, no céu da boca, né? Já a mucosite ela prefere outras regiões, que é o lado de dentro da bochecha, que é a mucosa jugal, a lateral da língua, lá no palato mole, né? Então são úlceras que parecem aftas também, mas que preferem essas mucosas que a gente fala que é não queratinizadas, né? É isso. Então isso é uma dica Um bom resumo importantíssima, né? clínico. E lembrando também que a herpes ela dá pródromo, né? Então você sente alguma coisinha antes, eventualmente, né? Quem tem. Agora, quem desenvolve da primeira vez, ele mais ou menos não entende o que está se passando, né? Então tem essa situação de maneira geral da herpes. E eu queria puxar agora que nós estamos falando então a respeito disso, depois a gente volta um pouquinho, a gente volta para falar sobre a mucosite, que é bastante importante, a gente bater um pouquinho mais em cima. Tratamento de infecção por bactéria, por vírus, do que nós falamos, vírus ou da herpes em especial, né? Por infecção bacteriana e infecção fúngica. Aí a pergunta é, qual o tratamento? O tratamento, obviamente, é medicamentoso, convencional, mas queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A gente fala que o dentista, né, tira com a mão algumas coisas, né? Realmente tem coisas que não dá só medicamento. Então, quando eu falo de vírus em si, o vírus, quando é um paciente imunocomprometido, não fica só no tópico, né? Ele não tem células de defesa, às vezes, suficiente, né? Então, a gente precisa entrar com um sistêmico, um aciclovir sistêmico, né? Se possível, discutir, claro, com o médico, se ele tiver em tratamento, essa discussão, e não pedir autorização, né? E sim uma discussão ali de qual que é o melhor momento, às vezes ele tem alguma peculiaridade, né? Mas sempre entrar com sistêmico, né? Então, aciclovir sistêmico e cuidados locais para dor. Temos terapia fotodinâmica, que é com laser, então a gente usa o laser, mais um corante que é antimicrobiano, onde as respostas são extremamente boas. Quando eu falo de vírus, o ciclo do vírus da herpes é 14 dias, né? Quando eu faço a terapia fotodinâmica, às vezes em 5 dias eu diminuo, às vezes até a metade. Então, o paciente é muito bom mesmo, terapia fotodinâmica. E quando eu falo agora de infecção bacteriana, né? E aí, bactéria, assim, na boca, depende. É uma lesão periodontal, onde tem o dente, ao redor do dente tem um tecido periodontal ao redor do dente. Se for uma lesão periodontal, a gente resolve com antibiótico terapia. Então, antibiótico tomar, né, de acordo com o tipo de lesão ali. E
raspagem, limpeza, né? Às vezes a gente vai precisar intervir, só um antibiótico não vai ser o suficiente. O que mais? Se for agora uma lesão de canal, lá no periápice, aquelas lesões que evoluem, alguns pode até descer aqui, né? Muitos casos de paciente interno e vão até a óbito, infelizmente, por causa de infecções odontogênicas, né? Porque daí entra outros grupos de bactérias mais agressivas que a gente fala, né? A gente tem que extrair. Por isso que eu falo assim, às vezes dava até para salvar o dente se o paciente não estivesse com a urgência de resolver aquilo ali. Então, muitas vezes a gente fala que é um pouco agressivo. Durante o tratamento, às vezes a gente tem que tirar o dente, né? Porque o risco de manter ele ali é maior do que o benefício. Então, a gente sempre pesa isso numa balança. Risco, benefício. É o momento? Não é o momento? Então, a gente sempre tem que estar pensando nisso daí, né? Então, sempre E discutindo. infecção fúngica, tratamento convencional. Infecção fúngica, sistêmico também, né? Bem. Quando o paciente ele está em quimioterapia, está imunossuprimido, eu coloco uma regra o seguinte, né? O que eu aprendi com o meu orientador lá de Bauru, o professor Paulo, ele colocava da seguinte maneira, e eu acho muito bem visto, né? Se tá em orofaringe, lá na garganta, você tá vendo aquelas placas, aquele sapinho que tá lá na garganta. Exatamente, infecção fúngica é o sapinho branco lá que a gente vê. Isso, o fungo é aquele sapinho que dá na criança, que dá em adulto. Se tiver lá em orofaringe, lá na garganta, a gente já entra com sistêmico. Agora, se for mais localizado, não. Inclusive, pacientes que usam prótese, né, removível, seja dentadura, né, seja ponte, né, ele precisa cuidar, que ali junta muito fungos. Então, tem muitas infecções de fungos que ele nem vai sentir, né? O que o paciente sente? Às vezes não sente nada, né? Ele não sente nada, ele não tira nem para dormir, então isso é importante. Então, existem alguns cuidados que o paciente precisa ter, sim, em relação a isso.